Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Você já teve alguma oração que nunca foi atendida? Você passou dias, meses orando, talvez até anos, e essa oração nunca foi atendida? Ou se foi atendida, foi de forma parcial, em que você não ficou sabendo se foi fruto daquele pedido que você fez? Você conhece pessoas que fazem orações e nunca são atendidas? Será que Deus tem preferência pelos seus filhos? Uns ele atende, outros ele nunca vai atender? Será mesmo? Em seu livro, A Quarta Dimensão, o autor David Yong-Chul, um pastor de uma das maiores igrejas do mundo, na Coreia, ele nos relata que sim, existem alguns passos para que as nossas orações sejam atendidas. E um dos primeiros passos, segundo ele, é que nós tenhamos um objetivo definido em mente, porque Deus age através dos nossos pedidos e segundo a nossa fé. Você gostaria de ouvir esse relato? Então fique aí comigo, que a partir de agora nós iremos falar sobre isso. Ele relata que ele aprendeu isso de uma forma muito inusitada. Ele fez um pedido a Deus no início do seu ministério pastoral e ele esperou por vários meses este pedido ser respondido e ele não foi respondido. Já estava no ministério pastoral havia alguns meses e era tão pobre que não possuía bem material algum. Era solteiro e vivia num quarto pequeno. Não tinha escrivaninha, nem cadeira, nem cama, comia no chão, dormia no chão e estudava no chão. Tinha de andar quilômetros todos os dias para desempenhar meu ministério de ganhar almas. Mas um dia, enquanto lia a Bíblia, fiquei tremendamente impressionado com as promessas de Deus. A Bíblia dizia que se tão somente eu colocasse minha fé em Jesus e orasse em seu nome, receberia tudo o que pedisse. A Bíblia também me ensinava que eu era filho de Deus, filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Assim, orei dizendo: Pai, porque deve um filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores viver sem escrivaninha, sem cadeira, sem cama e andar a pé quilômetros todos os dias? Pelo menos eu poderia ter um escritório humilde, uma cadeira na qual sentar e uma bicicleta simples, a fim de sair para poder fazer visitas. Achava que, segundo as Escrituras, era possível pedir essas coisas ao Senhor. Ajoelhei-me e orei: Pai, agora estou orando, por favor, envia-me uma escrivaninha, uma cadeira e uma bicicleta. Coloquei toda a minha fé no pedido e dei graças a Deus. Após fazer essa oração, ele começou a esperar. Passou um mês, passou 2, passou 3, passaram-se 6 meses. Ele estava à espera das coisas que ele havia pedido para Deus e nada aconteceu nesse período. Então ele começou a reclamar. Teve um dia que ele estava tão deprimido, um dia chuvoso, ele não tinha comido nada ainda e ele começou a reclamar com Deus: Senhor, eu pedi uma bicicleta, uma escrivaninha e uma cadeira e nenhuma dessas coisas veio até mim. Meu pai, sinto-me tão desanimado, não estou muito certo disso, mas sei que realmente não tenho como negar a palavra de Deus. A palavra deve permanecer e tenho certeza de que o Senhor me responderá, mas dessa vez simplesmente não tenho certeza de quando e nem como. Se responder a minha oração depois que eu morrer,
do que me servirá isso? E se responder à minha oração, faze-o depressa, por favor. Então me sentei e comecei a chorar. Subitamente senti uma serenidade, uma tranquilidade invadindo a minha alma. Toda vez que me vem esse tipo de sentimento da presença de Deus, Ele sempre fala comigo, de modo que esperei. Aquele sussurro suave ecoou em minha alma e em meu espírito, dizendo: Meu filho, ouvi a sua oração muito tempo atrás. Exclamei abruptamente: Então, onde está a minha cadeira, a minha escrivaninha e a minha bicicleta? Disse-me o espírito: Sim, esse é o seu problema e o problema de todos os outros meus filhos. Imploram exigindo todo tipo de coisa, mas o fazem com termos tão vagos que não posso responder. Será que não sabe que há dezenas de tipos de escrivaninha, de cadeira e de bicicleta, e você me pediu uma escrivaninha, uma cadeira e uma bicicleta? Não pediu uma escrivaninha específica, nem uma cadeira e bicicleta específica. Esse foi um ponto crítico na minha vida. Nenhum professor de instituto bíblico me havia ensinado essas coisas. Meu erro resultou em um abrir de olhos para mim. E ali ele deu sequência às suas reclamações. Senhor, como posso pregar para essas pessoas pobres, desse bairro pobre, pedir que elas vivam pela palavra, pela fé e não pelo pão, se nem mesmo eu estou conseguindo fazer isso? Então ele pediu para Deus: o Senhor deseja mesmo que eu ore em termos específicos? Então Deus levou ele a Hebreus 11. A fé é a certeza daquilo que esperamos, coisas bem específicas. Então ele se ajoelhou e disse: Pai, cometi um grande erro e compreendi mal. Eu cancelo todas as minhas orações e começarei tudo de novo. Em seguida, dei o tamanho da escrivaninha, que deveria ser de mogno das Filipinas. Queria o melhor tipo de cadeira, uma cadeira de escritório de aço com rodinhas para que pudesse me mover de um lado para o outro como um manda-chuva. Falei depois da bicicleta, dei muita atenção a esse assunto, porque há muitos tipos de bicicletas, coreanas, japonesas, chinesas, alemãs, mas naquela época as bicicletas coreanas e japonesas geralmente eram muito fraquinhas e eu queria uma bicicleta forte e maciça. Como as bicicletas de fabricação norte-americana são muito boas, orei dizendo: Pai, desejo uma bicicleta fabricada nos Estados Unidos com algumas marchas para que eu possa regular a velocidade. Encomendei essas coisas em termos tão específicos que Deus não poderia cometer erro algum a entregá-las. Realmente senti a fé fluir do coração e regozijei-me no Senhor. Nessa noite dormi como uma criança. Mas ao despertar às 4:30 da manhã seguinte, a fim de preparar-me para a reunião da oração matinal, repentinamente descobri que meu coração estava vazio. Na noite anterior tinha toda a fé que há no mundo, mas enquanto dormia, a fé bateu asas e me deixou. Não sentia nada no coração. Então eu disse: Pai, isso é terrível. Uma coisa é ter fé, mas é totalmente diferente conservar essa fé até receber a resposta.
Esse é um problema comum a todos os cristãos. Podem escutar por algum tempo um pregador excelente e ter toda a fé que há no mundo, enquanto o ouvem, antes que voltem para casa, já perderam tudo. Sua fé bate asas e voa. Nessa manhã, li a Bíblia procurando uma passagem especial para pregar. Repentinamente, meus olhos se fixaram em Romanos 4:17. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se já existissem. Meu coração apegou-se a essa passagem e ela começou a queimar minhas entranhas. Disse a mim mesmo: acho que poderia simplesmente chamar à existência aquelas coisas que não existem como se já existissem, como se já as possuísse. Recebi a resposta para o problema de como conservar a minha fé. Corri para a tenda que nos servia de igreja, onde as pessoas já haviam começado a orar. E depois de cantarmos alguns hinos, comecei a pregar. Expus-lhes essa passagem bíblica e disse: irmãos, pela bênção de Deus já tenho uma escrivaninha de mogno das Filipinas, uma linda cadeira de aço com rodinhas e uma bicicleta com marchas de fabricação norte-americana. Louvado seja o Senhor, já recebi todas essas coisas. As pessoas ficaram me olhando de boca aberta, pois sabiam que eu era totalmente pobre. E lá estava eu, me gabando de ter essas coisas. Não podiam acreditar no que ouviam. Pela fé, realmente louvava a Deus, fazendo justamente o que a palavra de Deus ordena. Depois do culto, enquanto saía, 3 rapazes me seguiram e disseram: pastor, queremos ver suas coisas. Fiquei apavorado, porque não tinha contado com a possibilidade de ter de mostrar minhas coisas. Todos os membros da igreja moravam em um dos bairros mais pobres e se percebessem que o seu pastor havia mentido, meu ministério estaria terminado lá mesmo. Os jovens não estavam dispostos a voltar atrás. Achava-me em uma terrível situação e comecei a orar. Senhor, desde o princípio, isso não foi ideia minha. A ideia foi sua. Simplesmente obedeci e agora estou em apuros. Conversei com eles como se fosse dono das 3 coisas. Que explicação posso dar agora? O Senhor precisa me ajudar, como sempre faz. Então o Senhor veio ao meu auxílio. Uma ideia começou a flutuar em meu coração, de modo que lhes disse resolutamente: venham ao meu quarto e verão. Todos foram, começaram a olhar ao redor, procurando a bicicleta, a escrivaninha e a cadeira. Então eu lhes disse: não procurem essas coisas agora, vou mostrá-las mais tarde. Apontei o dedo para o Sr. Park, hoje pastor de uma das maiores igrejas, Assembleias de Deus na Coreia, e disse: vou lhes fazer algumas perguntas. Se puder respondê-las, mostro-lhe todas essas coisas. Quanto tempo ficou no ventre de sua mãe antes de vir ao mundo? Ele coçou a cabeça e disse: bem, 9 meses. O que fez durante esses 9 meses no ventre de sua mãe? Perguntei então. Cresci. Mas, prossegui, ninguém o via. Ninguém podia me ver porque eu estava dentro da minha mãe. Mesmo no ventre de sua mãe, eu disse,
Você já era o bebê que nasceu nesse mundo. Respondeu corretamente. Na noite passada, ajoelhei-me aqui e orei ao Senhor pedindo a escrivaninha, a cadeira e a bicicleta. E pelo poder do Espírito Santo concebi essas coisas. É como se estivessem dentro de mim, crescendo nesse momento. Verdadeiras escrivaninhas, cadeira e bicicleta, como quando vocês verão na época de sua entrega. Eles começaram a rir até não poder mais. Disseram: essa é a primeira vez que vimos um homem grávido de uma bicicleta, uma escrivaninha e uma cadeira. E saindo do meu quarto, começaram a espalhar para toda a cidade a novidade de que o pastor estava grávido de uma bicicleta, uma cadeira e uma escrivaninha. Eu mal podia andar pela cidade. As mulheres se juntavam olhando para mim e davam risadinhas. Alguns jovens travessos de minha igreja chegavam a mim no domingo, pegavam na minha barriga e diziam: Pastor, quantos meses faltam? Mas todos aqueles dias eu sabia que tinha tais coisas crescendo dentro de mim. Assim como a mãe leva tempo para dar à luz o filho, sem dúvida alguma, as coisas que você pediu hoje levarão algum tempo para chegarem, mas você já está grávido delas e no devido tempo as terá. Louvava ao Senhor constantemente, e no tempo devido as três coisas chegaram, e chegaram exatamente como encomendadas. A escrivaninha era de mogno das Filipinas, a cadeira era japonesa, fabricada pela companhia Mitsubishi, e tinha rodinhas para que eu pudesse me mover. E a bicicleta de segunda mão era norte-americana e possuía várias marchas. Pertencera ao filho de um casal de missionários norte-americanos. Trouxe para casa essas três coisas que tinha esperado tanto tempo, e isso mudou por completo minha maneira de ser. Então ali David Yong-Chun termina o seu relato dizendo que ele mudou completamente o seu modo de fazer suas orações e que nós devemos fazer sempre as nossas orações de modo definido e específico, porque quando nós tivermos uma resposta a essas orações, se não for, se você não definir e dar detalhes para Deus do que você quer, sim, dar detalhes para Deus, porque Ele é nosso Pai. Então, nós não teremos a certeza que aquela resposta foi a esse pedido de nossa oração. O Senhor não se agrada de orações vagas. Ele segue dando mais um exemplo. Bartimeu, filho de Timeu, quando Jesus passava, clamou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mesmo Cristo sabendo que ele queria a cura de sua cegueira, Cristo perguntou: O que quer que eu lhe faça? Então disse Bartimeu: Eu quero ver. Então Jesus disse: Recupere a sua visão, a tua fé o curou. Mas até que ele pedisse especificamente o que ele queria, Cristo não pronunciou a cura. E ele termina dizendo: ao trazer a sua petição ao Senhor, venha com um pedido específico, com um objetivo definido e com uma meta clara. Deus deu a todos uma pequena medida de fé. Em algum momento, nós, como seres humanos, iremos usar essa fé, mas para que ela seja colocada em ação, para que ela retorne a nós de uma forma como nós desejamos, é preciso seguir esses passos. Deus deseja se manifestar por meio de você hoje.
assim como se manifestou por meio de Cristo 2000 anos atrás. Ele continuou tão poderoso quanto antigamente e depende de você. O que é engendrado em seu coração, em sua mente, está pronto a se realizar em seu ambiente e em suas circunstâncias. Vigie seu coração e sua mente mais do que qualquer outra coisa. Não procure encontrar a resposta de Deus em outra pessoa, porque essa resposta vem a seu espírito e por meio de seu espírito se materializa em suas circunstâncias. Sua palavra é o material que o Espírito Santo usa a fim de criar.